Fala galera cinéfila, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar de maneira diferente, lendo as mensagens no YouTube. Peraí. Sua conta no YouTube foi hackeada e só poderá ser recuperada se você fizer um vídeo elogiando o Adam Sandler ou explicando o que é um MacGuffin. Eita! E agora? MacGuffin é um recurso há muito tempo usado pelos roteiristas. É um artifício que move a trama para frente. É um acontecimento, uma pessoa ou um objeto que desencadeia as principais ações de um filme. Por exemplo, a trama em Titanic gira em torno do romance entre Jack e Rose em meio ao desastre do transatlântico. Já parou para pensar qual que é o ponto inicial dessa história? Onde ela começa a se desenvolver? Muitas pessoas pensam no fato de Jack e Rose se conhecerem assim que ela ia pular do navio. Mas na verdade tudo começa com a descoberta do coração do oceano entre os destroços do Titanic. É através dele que a história é levada adiante. É o objeto em torno da qual a protagonista vai buscar suas lembranças para contar o que aconteceu naquela noite de abril de 1912. Então por que não pensamos nele durante o filme, já que ele move a trama para frente? Essa é uma outra característica dos MacGuffins legítimos. Eles não são tão importantes para a trama. Jamais são o foco da narrativa. Em Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, os personagens de John Travolta e Samuel Jackson se veem numa jornada em busca de uma maleta. You know who we are? We're associates of your business partner, Marcellus Wallace. You do remember your business partner, don't you? Esse objeto é o pontapé da base narrativa, é o pilar da história. No entanto, ao assistirmos ao filme, nem nos damos conta da importância desse objeto. Na verdade, sequer chegamos a ver o seu conteúdo. Afinal de contas, isso é irrelevante. A maleta é só um gatilho para que a trama desenrole. É, portanto, um MacGuffin. O cineasta Alfred Hitchcock é muitas vezes mencionado como o criador desse termo, mas ele mesmo nunca chegou a afirmar isso, embora seja o primeiro diretor a tratar do assunto em entrevistas. Numa ocasião, ele disse: "Dois homens estavam num trem para a Escócia. Um deles vê um pacote e pergunta o que era aquilo. O homem diz que é um MacGuffin. O sujeito pergunta: o que é um MacGuffin? Pacientemente o homem responde: é um aparato para prender leões nas montanhas da Escócia. Mas não existem leões na Escócia, reclama o sujeito. Ah, então isso não é um MacGuffin, responde o segundo homem. Essa foi a forma que Hitchcock encontrou para explicar o artifício que tantas vezes ele usou em seus filmes, como em Psicose, onde a personagem Marion Crane rouba uma boa quantia de dinheiro do seu chefe, o que inicialmente move a trama. No entanto, em sua chegada ao Motel Bates, esse fato não terá qualquer importância para sustentar o restante da história. Esse recurso não é exclusivo do cinema, e há muitos séculos ele já era usado. Em Ilíada, poema épico escrito por Homero, o que motiva os gregos a lançarem seus navios em direção a Troia para uma guerra é a beleza de Helena. Embora ela ainda seja uma figura com certa participação nos eventos da história, seu sequestro acaba se tornando não mais do que um estopim para todos os eventos que há nela. Existem alguns realizadores que divergem do conceito clássico. Para George Lucas, por exemplo, o MacGuffin atua como um dispositivo de enredo, mas precisa ser tão importante para o público quanto é para os personagens. Em Guerra nas Estrelas, os planos secretos da Estrela da Morte funcionam como um mecanismo para se dar início à narrativa. Mas é impossível dizer que se trata de um objeto irrelevante ao longo do filme, já que após a sua recuperação, os rebeldes terão a chance de explorar a estrutura da estação bélica e descobrir seu ponto fraco. Para Lucas, isso ainda é um MacGuffin. Se levarmos isso em consideração, coisas como o Um Anel da trilogia O Senhor dos Anéis, a Arca da Aliança em Os Caçadores da Arca Perdida e as caixas maternas em Liga da Justiça são todos exemplos de MacGuffins. Mas claro, não são MacGuffins clássicos. Se nos atermos ao conceito clássico de MacGuffin, teremos alguns exemplos ainda interessantes em filmes dos mais diversos. Em Ronin, filme estrelado por Robert De Niro e Jean Reno, o enredo gira em torno da aquisição do conteúdo dentro de uma maleta cor de prata. O que há dentro dela? Nunca vamos saber, já que no filme os personagens também não mencionam nada a respeito. Em Missão Impossível 3, os eventos se desenvolvem a partir da busca pelo pé de coelho, um objeto confidencial que nunca é revelado ao protagonista ou à plateia.
O MacGuffin não é apenas o objetivo pelo qual o herói se esforça. Muitas vezes é também a razão para as adversidades esmagadoras que existem dentro da trama. No clássico de Michael Curtiz, Casablanca, temos como linha narrativa principal o relacionamento entre os personagens de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Mas o elemento que empurra a história do filme são as cartas de trânsito, o salvo-conduto que força Rick, o personagem de Bogart, a tomar ações heróicas, ainda que tais ações não lhe tragam felicidade. Outra característica interessante é a de que a relação entre os personagens e o MacGuffin não deve violar a consistência interna da história. Décadas atrás, o escritor J.R.R. Tolkien, conhecido pelos livros O Senhor dos Anéis, apontou que o escritor de ficção é o criador de um universo alternativo, que, embora exista apenas no papel, deve permanecer internamente consistente para que o leitor acredite nele. Isso significa que não só o MacGuffin não deve mudar durante o curso da história, mas as atitudes dos personagens em relação a ele não devem mudar, a menos, claro, que sejam forçados por eventos de natureza maior. É por isso que Rose jamais se interessou pelo coração do oceano. Desde o início, ela o achava pesado e apenas um objeto de vaidade. É também por isso que em Relíquia Macabra, todos os personagens estão dispostos a qualquer coisa pela posse do falcão maltês. A cobiça acaba sendo o elemento que mantém a lógica narrativa em torno desse objeto, que, claro, funciona como um MacGuffin. Outro ponto a se levar em consideração a respeito desse recurso é que o MacGuffin não pode parecer falso ou artificial para o espectador. Em Star Wars: O Despertar da Força, acompanhamos a jornada dos personagens em busca do mapa que leva ao paradeiro de Luke Skywalker. Isso funciona como um interessante MacGuffin, ainda que seja uma cópia descarada do primeiro filme da série, dirigido por George Lucas. O problema é que durante o filme seguinte, Os Últimos Jedi, levamos um banho de água fria, já que toda aquela correria do filme anterior não se justifica, pois o Luke não oferece qualquer ameaça aos planos da Primeira Ordem. Pior ainda, parece não se importar mais com a causa rebelde, e não há motivos que nos convençam de sua mudança de postura. O MacGuffin, nesse caso, engana o espectador por ser falso, um artifício muito mal utilizado. Agora, uma consideração importante. Embora muita gente atribua ao Alfred Hitchcock o uso do termo MacGuffin, inclusive chamando de criador desse termo, é bem provável que na verdade o criador tenha sido o roteirista Angus MacPhail. Ele era um escritor de estúdio, isto é, uma pessoa contratada para consertar roteiros, e que na maioria dos casos não recebia sequer o crédito pelo trabalho. O cineasta Ivor Montagu trabalhou com Hitchcock e MacPhail, e disse que o termo foi muitas vezes usado por Angus para se referir a um elemento do roteiro ainda desconhecido, mas que poderia fazer a história ter um começo. Só que o roteirista não tinha obrigação de definir o que era esse objeto até o fim do planejamento do enredo. Dessa forma, sempre que você vir num filme uma pessoa, objeto ou situação responsável por mover a história adiante, ainda que esse objeto não seja tão importante para a trama, lembre-se, você acaba de descobrir o MacGuffin. Bom, agora que eu já fiz o vídeo, eu preciso falar mesmo do Adam Sandler? Bom, gente, o Adam Sandler, ele é... O Adam Sandler é um ator, né? Bom, o Adam Sandler... Ah, gente, vou fazer isso não.